Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 44 até o 51. Neste tempo pascal, esses dias eu já falei para vocês que Jesus, ele quer mostrar também para nós uma nova forma de presença dele na nossa vida. Logo após a sua ressurreição, Jesus voltou à casa do Pai, mas antes ele havia dito aos apóstolos que ele iria ficar conosco todos os dias até o fim dos tempos. E nessa passagem deste sermão que Jesus fala sobre o pão da vida, ele mostra também uma das formas que ele vai estar conosco. Jesus estará conosco todos os dias, presente na Eucaristia. Quando o sacerdote, ele fala no sacrifício da Santa Missa: isto é meu corpo, isto é o meu sangue, ele está fazendo aquilo que Jesus pediu: fazer isso em memória de mim. Então, naquele momento, as espécies do pão e do vinho se transubstancia, ou seja, aquela substância, ela se torna corpo de Jesus, carne de Jesus. O vinho se torna sangue de Jesus. Embora, quando nós nos alimentamos, nós sintamos o gosto de pão normal, de trigo, e ao beber, nós sintamos, ali no paladar, o gosto de vinho, mas já não é mais vinho, é sangue de Jesus, é corpo de Jesus. Jesus está presente na sua alma, na sua divindade, no seu corpo, no seu sangue. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade que está ali. Então agora Jesus, dando continuidade a este sermão que ele fez na sinagoga de Cafarnaum, Jesus continua dizendo para os apóstolos, os discípulos e aqueles que estavam ali sobre a sua presença. E hoje ele está dizendo uma coisa que é muito importante para nós e que nós não podemos deixar de lado de forma alguma. Veja o que ele diz. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim.
não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus e o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Ou seja, quem crê em Jesus, como ele já vem dito durante esses dias na liturgia, tem a vida eterna. Então, quando uma pessoa que nunca ouviu falar de nosso Senhor Jesus Cristo, ela ouve e ela passa a crer, e ela passa a dizer, e ela passa a professar que Jesus é Deus, então naquele momento ele possui a vida eterna. É o que Jesus falou para os apóstolos quando ele os enviou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Quem crê nele e depois for batizado será salvo. Então a salvação acontece no momento em que a pessoa olha para Jesus e diz, como Tomé, meu Senhor e meu Deus. Então a pessoa entra no processo da salvação. E aí, como ela era uma pagã, uma pessoa pagã, ela se batiza. Aí, agora completou tudo, está salvo. Ganhou a salvação. Claro que é preciso também que as pessoas levem uma vida santa. Não basta dizer eu creio em Jesus e leva uma vida de pagão. Aí não dá certo. Aquilo que nós cremos deve também estar de acordo com a nossa vivência no nosso dia a dia. Mas aqui vem o que eu quero trazer como meditação para o dia de hoje e que é de suma importância, que para você já não é novidade, graças a Deus, porque você já sabe disso, mas é só para alimentar mais a sua fé e confirmar. Você vai confirmando aí, eu vou confirmando aqui. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Então é preciso que nós voltemos lá para o livro do Êxodo. E lá no livro do Êxodo vai mostrando que quando o povo teve fome e eles começaram a murmurar, Moisés intercedeu e Deus mandou o maná do céu, o pão do céu, e eles se alimentaram. Só que Jesus está dizendo aqui que eles se alimentaram, mas eles morreram. Aí agora, olha o complemento do evangelho de hoje, meus irmãos. E isso precisa estar guardado, selado no mais íntimo do nosso ser. Tem que estar no nosso coração, na nossa alma. Jesus diz assim, eis aqui o pão que desce do céu. Porque agora Jesus está se referindo não ao pão, o maná lá do deserto. Agora ele está se referindo a ele. Porque quem veio do céu e veio habitar no meio de nós foi ele mesmo. Então ele diz, eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Vocês estão entendendo? Eu até me alegro, meu coração se inflama de alegria quando eu ouço essa palavra e medito sobre ela. Porque Jesus está dizendo o seguinte, o pão que o pessoal comeu no deserto, eles comeram e por um tempo, eles foram restabelecidos, não morreram, eles estavam com fome, mas depois eles morreram. Agora Jesus está dizendo que o pão que ele quer nos dar, que é ele mesmo, quem dele comer nunca morrerá. Você está entendendo? Então todo aquele que vai na missa, que comunga, ele
não provará o inferno, porque essa morte que Jesus está falando aqui é a morte da condenação. Então ele está dizendo que todo aquele que comer deste pão nunca morrerá, ou seja, nunca será condenado ao inferno. Mas mais uma vez eu quero abrir um parênteses, porque senão nós vamos começar a receber Jesus de forma indigna. São Paulo mesmo diz que aquele que come do corpo e do sangue do Senhor indignamente está tomando a sua própria condenação. Então, quem é que pode comungar? Quem é que pode se alimentar deste pão, que já não é mais pão, mas é a carne do Senhor, é o corpo do Senhor? Quem é que pode receber e comungar do cálice do Senhor, onde está contido o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo? Só pode comungar quem é católico. Ou seja, quem é católico é aquele que foi batizado na Igreja Católica, aquele que se converteu, que largou as suas religiões, que não era a religião católica. Esse pode comungar. Então, os batizados podem comungar. Mas aqui tem uma outra coisa. Quem está em estado de pecado mortal não pode comungar. Então, quem pode comungar é o católico, mas para ele comungar ele precisa estar em estado de graça, ou seja, ele não pode estar em estado de pecado mortal. Isso precisa ficar bem entendido, porque São Paulo nos diz claramente lá no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios que quem come desta carne e bebe do sangue do Senhor indignamente está tomando a própria condenação. Então veja, o efeito é o contrário. Quem comunga em estado de graça tem a vida eterna. Quem comunga em estado de desgraça, ou seja, em estado de pecado mortal, ele terá a morte eterna. Ele terá a condenação. É lamentável, aqui eu não quero falar mal dos sacerdotes, porque eu também sou sacerdote. Mas é só para nós rezarmos, como eu sempre digo. Mas é lamentável quando nós encontramos sacerdotes dizendo que todos podem comungar, todos. E quanto mais a pessoa for pecadora, é que ela pode comungar mesmo. Não. Quanto mais pecadora, mas é preciso passar pela confissão para ela comungar. A pessoa cai no pecado mortal, não se confessa, continua no pecado mortal, ela não pode receber a Eucaristia. Então não é bom que os sacerdotes ensinem errado. Essa doutrina está baseada até no que Paulo falou: quem come do corpo e bebe do sangue do Senhor indignamente está tomando a sua própria condenação. Então é preciso receber o sacramento da confissão para poder comungar. Meus irmãos, não comunguem se você estiver em estado de pecado mortal. Se você estiver em pecado mortal, procure o confessionário. Vai lá arrependido, pede o perdão dos pecados, o padre vai absolver e você vai estar pronto para comungar. Porque só recebe a Eucaristia quem estiver em estado de graça. Você compreendeu? E aí vejam, na medida que nós vamos comungando em estado de graça, nós vamos cada vez mais nos assemelhando a Jesus Cristo. Porque quem se alimenta de Jesus vai se assemelhando a Ele. E aí nós vamos nos santificando, nos santificando, nos santificando. E quando nós morremos, aí sim
nós, em vez de ir para a condenação eterna, nós iremos para a salvação, iremos para o céu. Bonito quando um católico ele está ali prestes a morrer e o sacerdote dá a unção dos enfermos, e dependendo da condição da pessoa, por isso é importante o sacerdote, quando for dar a unção dos enfermos, ver se a pessoa ela tem condições de comungar, aí ela comunga. Em seguida, ela acaba morrendo. Então ela vai para o céu, se alimentando do corpo do Senhor, da carne do Senhor. Que coisa maravilhosa, é sublime, isto é maravilhoso. Então, se você quer ganhar a vida eterna, vai à missa e comungue. Mais uma vez digo, estando em estado de graça. Se estiver em pecado mortal, procure o sacerdote para se confessar e depois comungar. Mas vai lá que você procura o sacerdote antes da missa, o sacerdote diz, você comunga, depois você confessa. Se você estiver em estado de pecado mortal, não comungue. Você vai dizer, o padre, então padre, depois da missa eu confessarei. Aí depois da missa, você pode até pedir para o padre depois, padre, então o senhor pode me dar a comunhão agora que eu já me confessei? Você pode fazer isso também. Mas se você estiver em pecado mortal, mesmo que o sacerdote diga, você pode comungar e depois você confessa, não comungue. Porque não se pode comungar em estado de pecado mortal. Eu também acabei de dizer para vocês, por exemplo, uma pessoa que é de uma outra religião, ela não pode entrar na fila da Eucaristia, ali na fila da comunhão e comungar. Esses dias eu estava vendo um relato de uma situação assim, de uma mulher que ela era de uma outra religião, e ela foi ali com as outras pessoas, estava a caráter com a religião dela, e queriam comungar. E o sacerdote não deu a comunhão. E a mulher estava lutando pelos direitos dela, dizendo que ela tinha o direito de comungar. Não, uma pessoa que é de uma outra religião não pode receber a Eucaristia. Ela tem que se tornar católica. Então, se ela quer comungar, que ela seja católica. No entanto, ela disse que ela era católica, mas como é que ela é católica se ela é de uma outra religião? Você veja que confusão. O sacerdote não deu. Porque uma pessoa que é de uma outra religião, ela não pode, ela não distingue o corpo e o sangue do Senhor. Ela não professa a fé católica. Por isso que ela não pode comungar. Se ela quiser comungar, então renuncie à religião dela, venha para a Igreja Católica, professe a fé na Igreja Católica, e aí sim, aí vai comungar. Né? Se essa pessoa ela não foi batizada, então ela vai ser batizada, vai poder receber a Eucaristia. E se ela foi batizada na Igreja Católica, mas hoje se diz de uma outra religião, ela precisa voltar e professar a sua fé. O padre vai fazer tudo isso, chama-se profissão de fé. Ali na missa ela vai se confessar e depois ela vai fazer a profissão de fé, aonde ela vai estar lá professando a fé em Jesus Cristo, né? Na Santíssima Trindade, na Igreja Católica, com o propósito de não voltar mais para outra religião. E aí sim poderá comungar. Mas hoje as pessoas, tudo vem com história de preconceito, é isso e aquilo. Não, meus irmãos. Só comunga quem é católico. Quem não é católico,
Então é bom que a pessoa se decida, ela quer ser o quê? Ah, quer ser católica? Então renuncie à religião e venha para a igreja católica. Ah, eu não quero ser católica, então não comungue. Não se pode. A comunhão, a Eucaristia é para quem é da Igreja Católica. Isso precisa ficar bem claro. Quem não é católico não pode comungar. É o que a Igreja Católica nos ensina, é só estudar o catecismo da Igreja que nós vamos ver isso. Um pagão não pode receber a Eucaristia. Mas voltando ao que Jesus disse, quem come da carne dele terá a vida eterna. Como é bom ser católico. E como é bom que tem católicos que entenderam isso. E entenderam ao ponto de não irem na missa só no domingo, mas todos os dias da semana. Quantas pessoas que se esforçam para comungar antes de ir para o trabalho. Isso é lindo demais. Mas, repito mais uma vez, que bom ser católicos, porque o catolicismo é a única religião que professa a fé e faz tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.